Vocês já observaram que durante o estudo da biologia celular, nós vamos estar falando de estruturas extremamente pequenas. São estruturas que muitas vezes nós não conseguimos olhar através de um olho humano, sem um óculos ou algum objeto mais específico, como um microscópio. Mas qual que é o limite que nós conseguimos ver? Bem, o olho humano, com uma pessoa com uma visão normal e em boas condições de iluminação, consegue observar algo em torno de 0,1 milímetro. Bom, vamos a algumas escalas para que você possa entender. 1 centímetro, extremamente visível, fácil para nós, mais ou menos da espessura de um dedo. Se eu dividir o centímetro em 10 partes, nós temos 1 milímetro. Tá? Então, nós temos aí 1000 vezes menor aí que 1 metro. Depois nós temos, além do milímetro, nós temos o 0,1 milímetro, que corresponde aproximadamente aí ao que nós temos de tamanho de uma célula, por exemplo, a espessura de um fio de cabelo. Então, 100 micrômetros é mais ou menos aquilo que a gente consegue ver de limite. Que organismos e que células que nós temos deste tamanho? Bom, nós vamos ter aí talvez um paramécium com muito esforço, um ovo humano, né? Dentro do óvulo nós temos os ovos, então um ovo humano a gente pode ser que a gente consiga ver, talvez um protozoário. Essa é a escala que nós chamamos de visível ao olho humano. Vamos conseguir ver detalhes? De forma alguma, mas nós vamos pelo menos saber que existe uma estrutura com essa dimensão. Um micrômetro corresponde, né, que é a dimensão que nós estamos falando aqui, corresponde à milionésima parte do metro. Conseguimos ver algumas estruturas a olho nu, ou organismos a olho nu, mas não a estrutura. Para olhar a estrutura, nós vamos precisar de um equipamento um pouco mais sofisticado, que seria um microscópio. Bom, o microscópio, ele permitiu a observação de várias estruturas que antes nós não conseguíamos ver. Podemos dizer que toda a biologia celular se desenvolveu e toda a microbiologia se desenvolveu a partir do desenvolvimento também do microscópio. Os primeiros microscópios eram extremamente simples, eram baseados em algumas lentes e essas lentes ampliavam e aí podia-se observar, por exemplo, o movimento de amebas, uma estrutura de uma célula vegetal, mas não as organelas com muitos detalhes. Bem, o microscópio, então, ele começa a atender e começa a permitir que a gente conheça melhor conforme ele foi se aperfeiçoando. Se você já observou um microscópio, ele é dividido em algumas partes básicas. Nós temos uma lente próxima aos olhos que é chamada de ocular. Essas oculares, elas aumentam cerca de 10 vezes o tamanho daquilo que você está observando, do seu objeto. Depois passa por alguns tubos, né? A luz passa por alguns canhões e nós temos um conjunto de lentes que vão ajudar a gente a formar o foco daquele objeto que se deseja ver e aí então nós temos as objetivas, são as lentes que ficam próximas ao objeto, como o próprio nome já diz. Essas objetivas já são capazes de aumentar mais cerca até de 100 vezes aquilo que nós estamos observando. Então, no conjunto, se você estiver olhando com uma lente, né, cuja ocular é de 10 e uma objetiva é de 100, nós vamos ver um aumento mais ou menos de 1000 vezes de um determinado objeto. E esse objeto, então, é colocado numa mesa ou numa platina sob uma lâmina de vidro. Isso porque lá no microscópio a iluminação vem de baixo para cima. Mas não é só isso, nós precisamos focar um objeto, focar a nossa lâmina. Durante o foco, uma parte é feita de maneira um pouco mais rústica, onde nós temos os botões, são chamados de macrômetros. Só que quando o ajuste é um pouco mais fino, da ordem de micrômetros, aí nós usamos aquele ajuste um pouco mais fino do foco, dentro dos micrômetros. Bem, enfim, nós temos aí então o microscópio como uma grande ferramenta para observar algo que seja até de um tamanho aí de mais ou menos 3, 4 micrômetros. Mas o que mais é deste tamanho, só para a gente ter uma ideia? Uma célula normal, uma célula humana, tem em torno de 3 a 10 micrômetros. Uma célula, por exemplo, bacteriana, já tem uma dimensão muito menor, ela vai ser cerca de 3 micrômetros. No microscópio óptico normal,
presente em muitas escolas, em muitos laboratórios. A gente consegue ver até uma bactéria e conseguir distinguir se essa bactéria tem um formato mais arredondado ou se ela tem um formato na forma de bastão. Alguns vibriões e algumas estruturas um pouquinho menores, a gente consegue até diferenciar, mas o interior de uma bactéria já não é possível através de um microscópio óptico. Aí nós vamos precisar de um microscópio eletrônico. Mas o que mais que a gente consegue observar em um microscópio? Bom, nós vamos conseguir ver o interior das células que tem cerca aí de 10 a 30 micrômetros. Então, voltando, micrômetro, nós temos aí a milionésima parte de 1 metro, né? Então, nós temos dentro de uma célula um núcleo. Conseguimos ver um núcleo e com um bom preparo do material, né, da lâmina, a gente consegue até distinguir alguma organela que tenha alguma dimensão, mas nada mais do que isso dentro dessa estrutura. O que mais que a gente consegue ver? Quando a cromátide, né, quando nós temos a condensação do DNA, é possível também que a gente consiga observar essas estruturas já condensadas, o material genético. Então, nós vamos ter um material genético da ordem mais ou menos de 3, 4 micrômetros, só para que se tenha uma ideia. Mas existem medidas menores do que essa? Claro, existe sim. Nós temos a bilionésima parte do metro, ou o nanômetro. Nanômetro, então, são estruturas como, por exemplo, os vírus, né? Nanômetro é da ordem de 10 a menos 9, enquanto o micrômetro é da ordem de 10 a menos 6 metros, o nanômetro é 10 a menos 9 metros. E aí nós temos, por exemplo, material genético, açúcares, proteínas, que tem uma dimensão em torno de 3 a 6 até nanômetros. Mas é muito mais usual que a gente use o volume em massa para essas moléculas como proteínas ou até mesmo açúcares, uma vez que nós temos, neste caso, uma estrutura atômica e molecular. Então, nós não vamos conseguir distinguir, muitas dessas moléculas, elas têm uma versão destrógena, levógena, e aí, por este motivo, não é muito usado a medida em metros. Bem, tem algo bem menor do que isso? Com certeza sim, nós temos o picômetro. O picômetro corresponde a 10 a menos 12 metros, né? O que é possível ver com o picômetro? Nós poderíamos ver, se fosse possível, né, através, né, das nossas lentes ou do olho humano, alguma coisa em torno da estrutura de átomos, por exemplo, como o átomo de carbono, como a molécula de água ou como açúcares, por exemplo, estruturas mais simples. Mas se não é possível nós vermos, porque nós não temos ainda, né, uma microscopia óptica possível, como que a gente consegue inferir que, por exemplo, uma molécula de água ou, por exemplo, uma molécula de açúcares ou de sal tem essa ou aquela dimensão? É muito simples, através da estrutura atômica desses determinados elementos. Então, a estrutura atômica, ela tem como referência aí a medida através de Van der Waals e através do próprio peso molecular, da massa molecular dessas substâncias. Nesse caso, nós vamos precisar de equipamentos, no caso, mais análises químicas e através de modelos matemáticos que nos fazem inferir, através das ligações, através da estrutura química da molécula, qual que é o seu peso molecular ou qual que é a sua dimensão. É interessante ver que a questão da escala, como vocês podem observar na figura, ela é muito fácil de ser compreendida quando nós temos como uma referência um ponto de partida. Então, nós temos o que o olho humano consegue ver, que é em torno de 0,1 milímetro, e aí nós temos o decréscimo cada vez maior de dimensões. Na microscopia óptica, por exemplo, nós conseguimos identificar estruturas de vírus, conseguimos inferir sobre a estrutura de algumas moléculas, e a microscopia eletrônica, ela foi e é fundamental para o estudo, por exemplo, de superfícies. Antigamente, esses equipamentos eram muito robustos, hoje eles já são muito mais populares no sentido de pesquisa, evidentemente, e funcionam como uma excelente ferramenta para definir a estrutura de várias moléculas. Inicialmente, é importante conhecer que existe um preparo prévio de todo o material para ser usado na microscopia eletrônica. E
da mesma forma também na microscopia óptica. Não adianta, por exemplo, pegar algo, né, um pedaço de pele e colocar no microscópio. É preciso compreender a necessidade de um preparo prévio para a gente conseguir enxergar coisas que naturalmente a gente nunca veria.